Oi, gente, olha só o resultado dessa vela artesanal incrível, feita com cera de soja para copo e finalizada num copo de vidro com tampa de bambu hermético. Ela tem esse efeito marmorizado lindo, tanto por fora quanto no topo, e o detalhe da nuvem decorativa que dá um charme todo especial, né? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo para criar essa vela com acabamento profissional que é perfeita para vender ou presentear. Então já chega dando um like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora lá aprender mais sobre o mundo das velas artesanais. Então, sem mais enrolação, bora lá! Gente, eu vou começar limpando o copo, tá? Vocês podem ver que ele tá bem manchadinho. Ele veio novo, ele veio novinho do pacote lá, mas sujo, né? Então, tem que limpar. Belezinha. Beleza, aqui eu já pesei a cera. Como a gente faz para saber quanta cera derreter para colocar nesse copo? Bom, você tem que preencher com água e fazer um cálculo da medida que der essa quantidade. Eu tenho uma planilha, tem um vídeo que eu fiz explicando como fazer esse cálculo e nesse vídeo eu tenho uma planilha, eu te dou essa planilha para você colocar lá e ela já faz o cálculo automático, tá bom? Então eu vou deixar aqui no cards e na descrição desse vídeo, tá bom? Então aqui eu já tenho a quantidade certa, que eu já fiz esse cálculo. Vou pular essa parte aqui para não ficar muito longo esse vídeo, beleza? Mas assista lá que é essencial. E essa cera que eu tô usando aqui é cera de soja pura de baixo ponto de fusão, ou seja, cera para copo. A cera para copo é diferente da cera para molde ou para cera de pilar, por exemplo, essa outra cera. Tem um vídeo explicando sobre velas de pilar, tem um vídeo explicando sobre vela de copo. Vou deixar os dois na descrição desse vídeo, tá bom? A cera que a gente faz molde é a mesma que a gente faz pilar, assim. Só que, como esses moldes são muito pequenininhos e fáceis de desmoldar, eu vou fazer com a mesma cera do copo, tá bom? Não tem problema, dá pra fazer. E eu vou pôr só uma ou duas nuvenzinhas, então não tem problema, beleza? Então vamos lá derreter. Essa cera aqui de baixo ponto de fusão, a hora de colocar a essência é entre 60 e 65 graus. Então, ela logo derrete, ela derrete bem rapidinho, vocês estão vendo? E a 60 a 65 graus a gente já adiciona essência. Vamos ver a temperatura que tá marcando. Bom, aqui ela estabilizou em 68. Então, vamos desligar. E aqui, gente, um dos segredos para fazer o marmorizado é a temperatura, tá bom? Ela tem que estar a uns 30 graus mais ou menos, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um tanto aqui no fundo do copo e vou esperar essa temperatura baixar. Você pode controlar com o termômetro, mas também dá para você ver a coloração dela, quando ela vai se solidificandinho, porque aqui ela tá bem líquida, né, ó, tá vendo? Ela tá bem líquida. Então, quando ela vai ficando mais durinha,
significa que a temperatura tá baixando. E daí é o momento ideal para fazer o marmorizado, porque se a gente faz agora assim, ele não vai grudar nos lados, tá bom? Porque ele tá muito quente. Então, a gente precisa que a temperatura esteja mais baixa, mais fria, tá? Então, o que eu quero? Eu quero duas cores, 2 tons de azul. Eu quero um tom claro com uns rajados, né? Como se fosse escuro. Então, eu vou colocar já, aproveitar que ela tá quente, colocar um tom, um pouquinho. Vamos ver como fica. Muito fraquinho, né? Quase imperceptível. Então, vamos colocar mais. É assim, gente, você vai pondo bem pouquinho e vai testando, porque é melhor adicionar do que colocar muito, daí não tem o que fazer, né? Ó. Pra ver a cor da cera, se é a cor que vai ficar, a cor legal que você quer, você pinga em alguma coisa branca, em alguma superfície clara. Tá vendo essa gotinha aqui? Quando ela seca, é a cor que ela vai ficar. Tá bem clarinha. Quero só um pouquinho mais também, não quero muito, porque eu também quero tons desse azul. Vocês vão ver. Só não queria que ela ficasse branca. Pronto, assim tá bom. Então, é isso, gente. Vamos esperar essa temperatura baixar um pouquinho. Beleza, gente, ó, 31 aqui, dá pra ver? Já deu aqui, então, vamos fazer isso. Vou colocar umas gotinhas desse azul. Vou colocar umas gotinhas desse outro azul mais escuro. Vou dar umas puxadinhas. Parece que ainda tá meio líquido demais, mas então, o que acontece? A gente faz devagar, tá bom? Vamos devagar assim. Tá muito líquido, tá muito quente ainda, gente. Então, vou ficar parado aqui um tempo. A gente pode puxar a tinta. Mas vamos devagarzinho aqui, ó. Eu fiz com bastante cera pra ficar uma camada grossa, porque daí evita da cera rachar, tá bom? Beleza, olha só como ficou. Beleza, gente, enquanto a gente tem aqui a cera, abaixando a temperatura também pra gente colocar aqui, estamos esperando o copo se solidificar, legal, né? Fiz um buraquinho lá no meio, limpei pra colocar o pavio, tá bom? Como eu disse, eu gosto de colar com cola quente, então bora lá colar esse pavio. Importante que ele fique bem fixozinho no meio. Eu gosto de colar porque quando a cera derrete na vela e chega até o fundo, se ele não tá colado, acabou a vela, o pavio vai cair, a pessoa que comprou a vela vai perder a vela. E se ele tá colado, a vela toda é aproveitada até o último segundo, né? O que é bem o objetivo de quem compra uma vela, né, gente? Aproveitar ela até o último segundo. Aqui deu uma sujeirinha, vamos limpar.
Mas também não se preocupe com essas sujeirinhas, gente. Ó, a vela toda melecada, o pote todo melecado. Depois, no final, a gente limpa tudo, tá bom? Só é importante não quebrar, né? Deixar ela quietinha aí. Beleza, temos aqui a temperatura em torno de 34. Aí, tá estabilizadinha em 34, beleza. Então, gente, o que eu gosto de fazer... Eu mexo bastante, eu já tava mexendo antes, tá? Mexo bastante pra ficar numa consistência, antes de colocar aqui no copo marmorizado, pra não ficar líquida, pra ficar numa consistência... Quando ela tá começando a ficar pra vela de sobremesa, que a gente põe a cobertura. Ó, deixa eu ver aqui se dá pra ver, peraí. Ó, tá vendo? Ela tá mais esbranquiçada, ela não tá líquida, beleza? Também que é por causa da temperatura, né? Mas o fato de ficar mexendo assim, vai engrossando ela. Eu gosto quando tá mais assim... para não correr o risco nenhum de perder o marmorizado que a gente fez, tá? Então, duas coisas muito importantes da vela marmorizada. É a hora que a gente vai fazer o marmorizado, a temperatura, e a hora da temperatura disso aqui, do despejo dessa cerinha no copo, beleza? Mas essa aqui já tá bem... Então, gente, outra coisa muito importante, quando você for despejar, tenta não deixar o copo em uma superfície fria. Beleza que essa aqui é uma mesa de madeira, mas balcão de mármore, granito, todas essas coisas de pedra, assim, é muito frio, então ela interfere em como a vela vai se solidificar, porque se tá muito frio embaixo ou em algum outro lugar, ela vai fazendo isso diferente. E colocar em um negocinho aqui, tipo isso, é melhor, tá bom, gente? Então, beleza, vamos lá. Vamos despejar. Com calma, devagar. Aqui tá bom já, porque essa vela tem tampa, né? Porque ainda tem que caber a nuvenzinha, né? Bom, beleza, gente. É isso, olha como está. Agora a gente deixa ela aí quietinha. E nos vemos daqui a pouco. E agora eu vou desmoldar as nuvenzinhas, ó. Veja que elas saem bem facilzinho. E vou passar pó de mica para elas ficarem brilhantes, bem fofinhas. Aqui a gente precisa colar, né, a nuvenzinha em cima. Então, como faz isso? Com uma pistola de ar quente, bem perto do topo, na velocidade mínima, tô esquentando e ela derrete. E a gente aproveita, chacoalha o copo para fazer esse marmorizado. E coloca a nuvenzinha e ela vai colar ali quando a cera se solidificar. Hora de cortar o pavio e de colocar a etiqueta. Gente, limpa bem o copo, tá bom? Antes de colocar a etiqueta, para não ficar oleoso, com marca de dedo, com um pedacinho de coisa, tá? E eu tenho um vídeo aqui explicando sobre como fazer etiqueta, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso você não saiba. Bom, e foi isso. Você viu que facilzinho que é fazer essa vela marmorizada e lindíssima, que imita o céu e ainda por cima muito diferente, né? Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com o pessoal da vela aí, do artesanato que você conhece. Muito obrigadão por ter chegado até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!